Livro do profeta Isaías, capítulo de número 65. Este capítulo falará sobre novos céus e nova terra. E tem a ver com o que nós cantamos aqui, né? Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, eu pela sua imensa graça lá estarei. E o dia da vitória de Cristo Jesus, o dia do seu retorno, é o dia em que serão feitos novos céus e nova terra. E nós vamos ver acerca disso aqui em Isaías, capítulo 65, de 17 a 25. Eu farei a leitura então, os irmãos acompanhem, por favor, esse trecho da palavra de Deus. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso aqui é um vislumbre, irmãos. Esse texto é o vislumbre do que nos aguarda, né? Do novo céus e nova terra. Né? É um vislumbre daquilo que nos aguarda pela fé, como esperamos. Né? Vamos, irmãos, começar então esse texto belíssimo e ver o que ele nos ensina. Nós estamos nesse tema, que é o tema final do livro, a oração e a resposta, e aí veja, os passos para o novo céu e a nova terra. Então agora nós entramos especificamente, né, nessa parte que diz respeito ao novo céu e a nova terra. O propósito desse trecho que nós lemos é explicar as bênçãos particulares e universais da herança divina reservada aos salvos. Esse movimento de herança, Cristiane, é particular e universal, a gente precisa entender ele no texto, né? A ideia de herança individual, porque diz assim, eles serão o meu povo, ou seja, de todos os povos da terra, Deus escolheu o povo dele, retirou os seus escolhidos. Então essa ideia de individualidade, porque nós temos visto, né, que Deus tem respondido à oração do profeta Isaías, dizendo que vai destruir os ímpios, mas vai salvar o povo dele. Então ele tem uma bênção particular, não para todos os homens, porque Deus já fez essa distinção, Diácono Gil. Ele já disse que vai destruir os ímpios. Então não são todos os homens, mas há uma bênção particular, por assim dizer, individual ao povo dele, aos seus eleitos. Então daí a ideia de bênçãos individuais, particulares. E a ideia de essa bênção ser universal é porque a criação está envolvida nela. Toda a criação. Daí esse último verso explica isso, né? Dá essa ideia de universalidade. Quando fala o lobo comerá junto com o cordeiro, o leão comerá a palha, e não haverá nenhum dano, nenhum mal em todo o meu santo monte. A ideia de toda a criação de Deus. Então veja, há uma bênção particular para o povo de Deus e há uma bênção universal. Uma transformação de todo o universo, de todo o cosmos para a glória de Deus. Então, veja que é muito... A questão vai além de nós, né, da bênção que nos aguarda. Embora, obviamente, né,
ela nos tocará, né? Ela tem dizer a respeito nosso. Mas é algo muito maior do que apenas conosco. É a redenção de todas as coisas. Você se lembra que a criação está sob o cativeiro do pecado, né? Lembra-se que Paulo vai dizer isso em Romanos, né? A criação geme por causa do cativeiro que lhe foi imposta. Mas ela espera a redenção, a criação espera a sua redenção juntamente com os filhos de Deus, Paulo vai dizer. E ele tirou essa teologia da onde? Da onde Paulo tirou isso? Do Antigo Testamento. De textos como esse aqui. Quando Paulo olhava para Isaías, ele entendia que a criação haveria de ser restaurada. A criação haveria de ser transformada. Então, algo muito maior do que só diz respeito à igreja, mas muito maior do que isso, né? Embora a igreja, claro, é aquele povo especial de Deus, o povo amado de Deus, que vai usufruir de toda essa bênção da novo céu e nova terra. Mas, irmãos, veja só, o propósito desse trecho que nós lemos, né, é explicar de maneira mais detalhada, porém, obviamente, não exaustiva, né? É detalhada, mas não é exaustiva, né? As bênçãos particulares e universais da herança divina reservada aos seus santos. Deus já, o profeta aqui, quer dizer, o próprio Senhor, por meio do profeta, já tocou nos versículos anteriores sobre a bênção que está preparada aos seus eleitos. Vamos voltar para a gente olhar, só para a gente relembrar? Olha só o versículo 8, quando o Senhor está respondendo à oração do profeta, né, dizendo que vai rejeitar os rebeldes, que é do versículo 1 até o versículo 7, você pode ver aí, né, em negrito, né, a resposta de Deus, obviamente a oração de Isaías. Ele diz que vai rejeitar os rebeldes, mas ele vai salvar o restante fiel, né, o remanescente, né. E aí, a partir do versículo 8, Deus começa a falar das bênçãos, né, olha aí. Ele fala aqui que não vai desperdiçar o seu povo, né? Não vai destruir o seu povo junto com os outros rebeldes. Ele usa a metáfora do cacho de uvas que está cheio de mosto, né? A gente viu isso na quinta passada. Depois ele fala que fará do seu povo um herdeiro. Olha o versículo 9. Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro. Os meus herdeiros, ou meus eleitos, melhor, herdarão a terra, no versículo 9. Tá vendo? Aí ele começa a explicar que terra é essa. Então ele agora nessa parte que nós lemos, ele começa a explicar com mais detalhes que terra é essa que os seus eleitos, os eleitos de Deus vão herdar. Então esse texto agora que nós lemos, que é o nosso objeto, ele vai detalhar mais o que Deus havia dito sobre a bênção nos versículos anteriores, como nós vimos aqui. Tá bom? Vamos ver qual que é a nossa divisão é bem simples, né? Tem 2 pontos só fáceis de lembrarmos. O primeiro ponto fala sobre a nova criação e uma nova cidade, tá? Eles habitarão nela e vai falar da cidade. E a vida na nova cidade e no mundo restaurado. Então veja, até é interessante que há um paralelismo ali próprio, né, do hebraísmo, né? Porque você vê, ó, nova criação, mundo restaurado. Nova cidade com nova cidade. Então, é interessante que essa nova cidade, ela pertence a um contexto de criação restaurada. É por isso que o texto começa com criação, nova criação, e termina com nova criação. Porque a cidade de Deus, a nova Jerusalém, está no meio dessa grande nova criação. Então, essa é a ideia de Isaías, né? Colocar nesse paralelismo, né? Na sua poesia. Porque esses textos que nós estamos vendo são poesias, na verdade, né? Tem toda a estrutura de uma poesia, né? Então, Isaías faz esse paralelismo, né? Nova criação, nova cidade, nova criação. Então, essa é aqui a estrutura, né? Então, vamos ver primeiro o que Deus nos fala por meio do profeta acerca da nova criação que nos aguarda, né? E esta nova cidade também. Olha aí o versículo de número 17, o início, que fala do ato divino de criar. Olha só o versículo 17, no início. Pois eis que eu crio, diz Deus, novos céus e nova terra. É interessante que céus e terra aqui, Diácono Gessé e Valéria, meus irmãos, representam toda a Heloísa e Rosinha, toda a totalidade da criação. Céus e terra. Tudo o que é conhecido da criação, certo? Céus e terra é a totalidade. Então Deus vai transformar, vai renovar todas as coisas.
Céu e terra são os exemplos para trazer a ideia na nossa mente de totalidade. A ideia é, Leandro, nada ficará fora da nova criação. Ok? Essa é a ideia. Quando fala aqui de eu crio, Deus diz. E é interessante que você se lembra do que quando diz assim, eu crio novos céus e nova terra. De que texto do Antigo Testamento também você se lembra? Quando Deus fala, eu crio novos céus e nova terra. De Gênesis. Gênesis capítulo de número 1. Ali diz que Deus criou os céus e a terra. Então a ideia aqui é a seguinte, aquele que é poderoso para criar as coisas como criou, também continua poderoso para trazer novos céus e nova terra. Então a ideia é essa. Todo o universo e cosmo criado de Deus, esse que nós vemos e que não conhecemos plenamente, porque o universo é vasto, Deus trouxe a existência. E esse mesmo Deus que trouxe a existência é capaz de restaurá-lo. E essa é a ideia. Por isso que a linguagem é a mesma, de Gênesis 1. Parece muito aqui, Pois Deus fala, eu crio novos céus e a nova terra. E aí veja agora, nesse novo céu e nova terra, o passado é ultrapassado, E a ideia é essa mesmo. O passado é ultrapassado, ou seja, o passado fica para trás. Não haverá lembrança mais das coisas antigas. Olha só o que diz o versículo 17, continuando. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, quais são as coisas passadas que Deus está falando delas aqui, que não haverá delas lembrança? Talvez o versículo 16 nos dê uma pista. Olha só o versículo 16, que é o anterior aí, O versículo 16 diz assim, no finalzinho, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Então já há uma dica aqui de que as angústias que nós enfrentamos neste mundo jamais estarão, jamais existirão neste novo céu e nesta nova terra. Mas aqui há mais ainda do que apenas as angústias. Mas não só as angústias, mas as causas delas. As causas das angústias. Porque veja, nós temos angústias, mas nós passamos por angústias por diversos motivos. E a ideia aqui, que Deus nos fala, é que não haverá lembrança dessas coisas passadas. E aí a gente entende com o versículo 16, que está falando das angústias. Jamais haverá memória delas. Por que não haverá memória delas? Porque elas não são mais uma realidade. Deixa eu lhes falar uma coisa que é interessante. Às vezes você passou por alguma dificuldade na vida, algum trauma, alguma tristeza, e você, isso já faz muito tempo que você passou por isso. Só que você ainda é lembrado dessas coisas por coisas semelhantes que acontecem próximas de você, certo? Às vezes você vê pessoas sofrendo, Valdir, o que você sofreu há muitos anos atrás. E aí quando você as vê sofrendo, você acessa a sua memória e você traz todo aquele passado de novo. Certo? Então, nós sofremos duas vezes, por assim dizer. Não só pelas nossas próprias angústias e misérias, que nós passamos por elas, mas quando nós vemos ao redor de nós essas coisas. E aí Deus diz assim, olha, tudo isso já não haverá mais. Nem as angústias em si, nem as coisas que as lembram. Não haverá mais nada disso. Toda a dor, toda a lágrima será de fato enxuta, e a dor já não existirá. Olha o que diz Apocalipse 21 no Novo Testamento, que é exatamente o que Deus está falando aqui em Isaías. Deus diz lá, o João, o apóstolo diz, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Aí vejam agora, porque as primeiras coisas passaram. Então veja que a mesma linguagem de Isaías. Então João e Isaías, no Velho e Novo Testamento, estão falando a mesma coisa. Tem a mesma promessa, de que as coisas que nós sofremos nesta vida e este mundo sofrível, por assim dizer, naquele dia eterno, na eternidade, serão apenas uma memória da qual nós nem mais nos lembraremos.
porque não haverá resquício de dor, nem mágoa, nem angústia, nem tribulação, nem sofrimento. Essa é a ideia, né? O que nos aguarda. Então veja, ato divino de criação. Deus vai criar novos céus e nova terra. Nesse novo céu e nova terra, o passado da angústia, sofrimento, já não haverá mais, certo? O que haverá então? Haverá alegria. E é interessante esse jogo de Isaías, né? Porque ele fala de uma coisa que não haverá mais, que são as coisas passadas, mas ele fala agora do que haverá. E é isso que está no versículo 18. Olha aí. Mas vós, porém, né? Ou mas, e aqui é porém, mas vós folgareis. Então veja, ao invés de angústias passadas, haverá alegria, exultação. Vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Então veja, em contraste com a possibilidade das coisas passadas virem à memória, o que não vai acontecer, o que vai acontecer? O que haverá? Haverá alegria e exultação eternas, perenes. E a ideia, meus irmãos, é que as alegrias da nova criação não serão inconstantes e incertas como são agora. Não é verdade? Veja, nós temos alegria em Cristo. E a nossa alegria em Cristo é perene, ela é certa. Mas nós não temos alegria certa e perene neste mundo, nessa criação. Nós não temos. Nós temos em Cristo, mas não neste mundo. Certo? Deu para entender? A nossa alegria é Cristo. Mas se nós colocarmos a nossa alegria neste mundo, nós vamos nos frustrar. Então, não é assim? Não é verdade isso? Por exemplo, você está planejando algo aí para o final do ano, as suas férias aí no início do ano que vem, não sei, quando você tira as férias aí, e você planeja algo que lhe dê felicidade, certo? Que te traga alegria. Mas você não sabe se isso vai se cumprir. A alegria que este mundo, essa criação proporciona, ela é insegura, ela é incerta. Você não sabe se você vai ficar doente. Você não sabe se vai lhe faltar dinheiro. Você não sabe, e eu também não sei, se as pessoas com quem nós queremos compartilhar essas alegrias estarão conosco. Então veja, esta criação não tem como nos dar alegria perene e certa, mas a criação que Deus trará, ela dará alegria a nós, perene e certa, e segura alegria. E é interessante aqui que esta alegria, olha o que diz agora o versículo 18 da continuação. Como é que Deus cria essa alegria e qual a natureza dela? Olha só, novamente Deus vai dizer, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Então veja, continua falando de alegria, e é Deus que cria. E agora veja, Ele não cria só alegria para nós, nesse novo céu e nova terra, Ele cria para a cidade. Então a ideia é de que a cidade possui em sua natureza alegria. Ela possui em sua natureza alegria, a cidade em si. A ideia é a seguinte, esse novo céu e nova terra, a natureza dela é felicidade. Então seria impossível que alguém que habitasse nela não compartilhasse da alegria que ela tem por natureza. É mais ou menos como você dissesse que é impossível alguém deste mundo não chorar, não ter angústias. Jesus vai dizer, né, neste mundo tereis aflições, porque a natureza dessa criação por causa da queda é esta. Então é possível, aliás, tem gente que diz, né, que a gente já chega ao mundo o quê? Chorando, né? A gente já chega chorando, né? Então é impossível que neste mundo nós não passemos por tribulações, mas naquele novo céu e nova terra não haverá possibilidade disso, porque a própria natureza dessa criação é felicidade, é alegria. Então essa é a ideia. Então veja, não só Deus nos dará alegria, o lugar que Ele criará para nós, o novo céu e a nova terra, é de natureza, tem por natureza a felicidade, a bem-aventurança eterna. É impossível que alguém que habite lá não tenha outro sentimento senão exultação, regozijo e alegria, perenes, eternas, né? Aí veja, agora Deus também, Ele vai experimentar isso, porque é interessante que Ele diz assim, eu vou criar alegria para o meu povo. O profeta diz que Deus vai criar alegria para que nós experimentemos, certo? Mas Deus também experimentará algo lá. E é legal isso, é muito bem dito. Olha o versículo 19, o início dele.
E eu exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. Isso aqui é muito bendito, né? Veja, Deus compartilhará conosco da alegria do novo céu e nova terra. Deus se alegrará juntamente conosco. E é interessante aqui que não haverá nada naquele novo céu e nova terra que fique aquém dos desejos do Senhor, como ficaram no início da criação. Lembra que no início da criação, Deus não teve alegria. Por quê? Por causa do pecado. Lá em Gênesis 6 diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A ideia de arrependimento aqui, não é que Deus fez algo de errado e estava arrependido como é próprio nosso, né? Quando a gente fala de arrependimento nosso. A ideia é de peso do coração. É guardar a proporção exata de que o arrependimento traz tristeza ao coração. Então a ideia é de que Deus se entristeceu em seu coração. Deus lamentou pelo que havia acontecido. Então esse é o ponto. No novo céu e nova terra, nada ficará aquém do desejo de Deus, que é ter alegria na criação, ter alegria no seu povo. Algo que não aconteceu na primeira criação, por causa do pecado. Então, essa é a ideia aqui. Perceba que agora o povo é chamado por Deus de meu povo. Olha aí. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E é interessante que vocês se lembram de algumas passagens no próprio livro de Isaías que Deus fala que aquele povo que se chamava pelo nome dele não parecia o povo dele, lembram-se? Vocês não são meus filhos, filhos rebeldes, vocês não são meus. Mas agora diz: eu criarei alegria para o meu povo. Então a ideia de que este povo, nós, a igreja de Cristo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que habitará o novo céu e nova terra, será a alegria de Deus. Por quê? Porque teremos uma vida santa, seremos perfeitamente santos, não haverá mais pecado em nós. E Deus se deleitará em nós para sempre. Nós seremos a alegria de Deus. Eu já falei disso aqui, né? Só há uma pessoa hoje que alegra o coração de Deus plenamente, é Jesus Cristo, né? E nós só podemos alegrar a Deus se estivermos nele. Nós não podemos alegrar a Deus por nós mesmos. Nós só alegramos a Deus se estivermos nele. É em Cristo, aí sim, Deus tem alegria em nós. Mas naquele dia do novo céu e nova terra, aquele dia eterno, nós seremos como Cristo. Então Deus se alegrará em nós, porque nós seremos perfeitos como Cristo é. Então veja, será um dia de alegria também para o Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo vai exultar e se alegrar juntamente conosco, né? Que dia, né? Magnífico. O Senhor Jesus Cristo, né, vai se alegrar conosco naquele dia para sempre, né? A Jerusalém, então, que a miúde for a fonte de tristeza, desgosto e furor de Deus, ao invés disso agora, ela será motivo de pleno e eterno prazer a Deus. Então, lembra que Jerusalém, né, aqui aponta para a igreja, né? A igreja verdadeira, né? A verdadeira Jerusalém, aquela que é espiritual. Então veja, o povo de Deus antigo, que fora motivo de tristeza, de furor de Deus, se tornará agora motivo de alegria e felicidade eternas, né? E veja, meus irmãos, não quer dizer, aqui é importante, não quer dizer que Deus não seja feliz nele mesmo, tá? Deus agora está triste, só no futuro ele ficará alegre, não é isso? O que o texto está dizendo, da maneira, né, que nós entendamos aqui, é que Deus compartilhará da nossa alegria, ele se alegrará conosco. Não que ele não seja em si mesmo satisfeito, mas a ideia é de que ele se alegrará naquilo que ele há de trazer, essa nova criação juntamente conosco. Ele participará dessa alegria, ele não ficará indiferente. Eu tenho minha alegria aqui, vocês têm a de vocês. Não, ele se alegrará juntamente com o seu povo e no seu povo, né? Mas então veja, vamos lá repassar. Deus cria a novo céu e nova terra, onde o passado não mais existe. O que existe no lugar do passado que não mais existe? Existe a alegria eterna, certo? Aí veja, dessa criação, Deus tem uma experiência nessa criação. Ele mesmo se alegra com ela, certo? Mas nós também nos alegramos. E é disso que vai falar o versículo de número 19 e 20. Né? A metade aí, final 19 e o versículo 20. Olha aí. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro,
nem de clamor. A ideia aqui, agora é nossa experiência. Falou de que Deus, da experiência de Deus, ou seja, Deus se alegrará no seu povo. Agora, qual que será a nossa experiência, as nossas emoções? Não haverá nem choro, nem clamor. A ideia de choro trata com o que é interno. E a ideia de clamor, de algo imposto externamente. Vamos explicar então. Você chora por emoções internas, certo? Certo? O choro é a angústia da alma. Né? O choro expressa o que tem algo dentro de você que ele angustia. Então, Deus vai resolver tudo dentro de você. Você nunca mais terá angústias. A sua alma estará em paz para sempre. Esse é o ponto. E clamor é algo que alguém faz quando uma dificuldade lhe está sendo imposta externamente. Por exemplo, alguém se acidenta, aí alguém clama por socorro. Clama, olha, algo que é externo, uma dificuldade externa que nos leva a clamar. Então, a ideia de que Deus vai resolver internamente e externamente. Não haverá motivo de choro, a nossa alma estará em paz, nós estaremos em paz interna e externamente. Não haverá nada no novo céu e nova terra que nos traga angústia ou medo ou motivo de clamarmos por socorro. Há um lugar seguro para sempre desse novo céu e nova terra. Daí a ideia então de não se ouvirá mais nem voz de choro, nem de clamor, ok? E aí versículo 20, alguém lê por favor, que é o versículo bonito, né? Diz aí, vamos lá. Vamos deixar essa parte do quem pecar aos 100 anos só lá será amaldiçoado para depois, né? Mas vamos pegar essa primeira parte do versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. É interessante que, como é uma poesia, Isaías ele se vale de figuras conhecidas nossas para expressar, de certa forma, no que nós podemos entender, as realidades de algo muito superior, não é verdade? Como é que nós podemos entender plenamente o novo céu e a nova terra se Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus, certo? Nós nunca vamos conseguir ter consciência da glória do novo céu e a nova terra. Nós tocamos apenas, de forma muito superficial essas coisas, tá? Elas serão muito maiores do que nós imaginamos ou podemos crer. Mas na nossa linguagem é a maneira que nós temos. E Isaías, obviamente, como homem, sabe disso e Deus, ao inspirá-lo, usa de linguagens humanas para nos passar a ideia daquilo que serão novos céus e nova terra, ou da realidade que nós encontraremos lá, ou da nossa experiência lá, Diácono Gil e Carla. E a ideia de não haverá nela criança para viver poucos dias, ou nem velho para que não cumpra os seus, a ideia aqui, irmãos, é que não há nada, o princípio é que não há nada que arruine a vida ou a experiência plena dela. Imagine uma criança que não consegue chegar à maturidade, ela morre antes disso. É uma realidade nossa, não é? Nessa criação amaldiçoada, certo? Há crianças que morrem. Então isso é de fato, ela não chega à plenitude. E os velhos, quando morrem, ainda que velhos, não realizam tudo o que gostariam. Certamente, se Cristo não voltar antes, quando nós morrermos, nós vamos ficar ainda desejosos de ter vivido mais. A gente vai chegar no final e falar, eu não consegui realizar tudo que eu gostaria. E ninguém conseguirá jamais. Não nesta realidade, não nesta criação ainda. Então a ideia aqui é de que nada nesse novo céu e nova terra arruinará a vida. Nesta vida agora, a morte interrompe a vida antes dela mal começar, que é a ideia de criança morrendo. Antes da vida mal começar, a morte interrompe. Ou a morte interrompe antes que ela alcance plena maturidade, que é a ideia da velhice. Talvez você já tenha ouvido isso, né, de pessoas idosas, né? Eu tenho já, né, o corpo de uma pessoa idosa, mas a minha mente é jovem, né? A ideia de mente jovem, muitas vezes, é a ideia de essa linguagem para expressar que ele tem sonhos ainda. Ele tem desejos como ele tinha quando jovem. Só que ele se vê já próximo da morte. Então a ideia de que a morte interrompe a realização da maturidade plena, até no idoso.
Não é só na criança, é no idoso também. Não, perfeito. Perfeito. Justamente porque a morte, né, como ela é o preço do pecado, a paga do pecado, ela interrompe o desejo que é natural da vida, porque há muito a se realizar, né? E nós temos no nosso coração a eternidade, o desejo pela eternidade, porque nós fomos criados para ela. É por isso que nós desejamos, né, viver mais. Né? E isso será realizado plenamente no novo céu e nova terra. Lá nenhuma vida será arruinada, nem na infância, nem na velhice. Não quer dizer, irmãos, que no céu haverá crianças e velhos, tá? Porque alguém pode perguntar, haverá desenvolvimento de uma criança e velhice? Não, né? Porque a velhice você sabe que é resultado da queda. A velhice o nosso corpo está morrendo. Como não haverá morte no novo céu e nova terra, não haverá velhice. Então haverá crianças? Porque criança pressupõe, a infância pressupõe velhice. Você vai crescendo, vai ficando mais velho. Essa é uma boa pergunta, a Bíblia não fala muito disso, né? Alguns teólogos imaginam, e eu sou inclinado a isso, mas é só especulação, de que nós teremos uma idade da maturidade plena, certo? Nós seremos o melhor de nós eternamente lá, em termos de desenvolvimento, de maturidade e físico. Nós seremos a nossa melhor versão pela eternidade, essa é a ideia. Mas a ideia aqui não é que haverá uma criança que não vai morrer, nem um velho que vai deixar de chegar à maturidade plena. A ideia é que a vida não será interrompida, essa é a ideia. Não haverá prejuízo para ela, nada que a impeça de se manifestar plenamente. Porque morrer aos 100 anos, é isso? Vamos chegar lá, né? Olha lá. A verdade aqui é a seguinte, quando fala assim, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Lembra que Isaías está usando uma linguagem conhecida nossa para expressar uma realidade não conhecida. Ok? Está usando, de certa forma, de linguagens da nossa própria realidade agora, mas que não quer dizer que será a mesma realidade lá. Ele está querendo tirar princípios. Então, qual que é a ideia aqui, Anésio e meus irmãos? Nesse versículo, nessa parte do versículo, que diz, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Na verdade, o indivíduo seria apenas um jovem se lá morresse aos 100 anos. Essa é a ideia. Entendeu? Porque veja, qual é a realidade que na nossa realidade, alguém morrer aos 100 anos, você se morreu jovem. Ele não morreu jovem. Na nossa realidade, entendeu? Então o que Isaías poeticamente está querendo apontar? Ele está dizendo assim, nós viveremos pleno e eternamente, que se houvesse possibilidade de alguém lá aos 100 anos morrer, alguém diria, morreu jovem. Deu a entender? Ele está criando poeticamente uma possibilidade para trazer a ideia de vida plena e eterna. Porque lá no Novo Céu e Nova Terra, 100 anos é ser jovem. Essa é a ideia. Ok? Deu para entender? Maravilha. Agora vamos ao versículo que eu creio que até talvez um pouquinho mais difícil do que esse aí. Mas também não é tão, né? Vamos ver, olha lá. Haverá um imutável fator moral lá no Novo Céu e Nova Terra. Ou seja, nós seremos santos para sempre, não haverá pecado lá. E aí diz, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Aí você fala, não haverá pecado lá, mas diz o texto, e quem pecar será amaldiçoado só aos 100 anos. Então haverá, mas lembre-se, ele está usando realidades nossas para expressar coisas muito maiores. Qual que é a ideia aqui? A gente já sabe que não haverá pecado lá no céu, certo? No Novo Céu e Nova Terra não haverá pecado. Tanto que nos versículos anteriores, desse mesmo capítulo 65, Deus já disse que vai destruir todos os pecadores. Então não haverá quem peque, porque ele vai destruir todos. Ok? Então lembra que em Apocalipse diz que nem covardes, nem adúlteros, nem mentirosos, aí vai a lista, diz, entrarão no reino, entrarão nos céus, novo céu e nova terra. Então não tem pecado lá. Então, já que a gente já sabe disso, isso é ponto pacífico, como entender esse versículo? A ideia aqui, meus irmãos, é que o que Isaías quer dizer é que alguém seria considerado um pecador debaixo de maldição
se vivesse apenas 100 anos. Se alguém vivesse apenas 100 anos, uma possibilidade. Lembra que está tratando aqui de poesia e a possibilidade aqui. Ele fala assim, se alguém vivesse apenas 100 anos, alguém diria, tá amaldiçoado. Você fala de alguém que vive 100 anos aqui na Terra que está amaldiçoado? Você não fala, você fala, não, Deus abençoa bastante. Deu para entender a ideia? Uma pessoa que vive 100 anos aqui é uma pessoa bem aventurada. Certo? Uma pessoa abençoada. Nesse sentido, não é? Mesmo que ele não seja crente, na graça comum Deus não deu uma bênção dele viver 100 anos. Não é de fato uma bênção? Mesmo para a pessoa que vai ao inferno depois, interessante isso. Mesmo para a pessoa que vai ao inferno depois, ter Deus prolongado a condenação dela 100 anos não foi uma bênção? Claro que foi. Então a ideia é, se alguém lá pecar e for amaldiçoado, só aos 100 anos que será, ou seja, se alguém seria considerado um pecador debaixo de maldição, seria quem vivesse apenas 100 anos. Então se houvesse a possibilidade de alguém morrer no novo céu e nova terra com 100 anos, aí alguém diria, amaldiçoado, pecador, porque a longevidade, a eternidade lá, é da natureza da nova criação, que se alguém morresse aos 100 anos, alguém diria, morreu jovem, deve ter sido amaldiçoado por Deus. Essa é a ideia. Deu para entender direitinho? Esse ponto aqui? Então é isso, tá? Então vamos lá. Agora a parte final. Caminhando aí para o fim. A vida na nova cidade e no mundo restaurado. Então a gente viu aqui, irmãos, olha, quanta coisa a gente viu. Vamos só recapitular. Deus cria novo céu e nova terra, e nesse novo céu e nova terra o passado é ultrapassado. Não haverá mais o passado. Todas essas coisas passaram. O que haverá lá? Alegria perene. Deus cria uma cidade de alegria e nos faz ter alegria nela quando Ele também tem alegria em nós lá. Então é um compartilhar de alegria eterno com o próprio Deus. Nossa experiência lá será sem choro e sem clamor. Não haverá morte mais lá, nós vimos, e nem haverá pecado nem maldição. Ok? Tudo que a gente tem visto lá. Agora veja, nós teremos posse eterna do novo céu e da nova terra. Hoje você tem medo de perder coisas, né? A gente tem medo de perder coisas. Lá não terá nenhum medo de perder coisas. O novo céu e a nova terra serão nossos para sempre. Então a ideia de posse permanente, olha só como trata isso, o versículo 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Por que a vinha é escolhido como exemplo aqui? Por quê? Tem um motivo. Porque para você colher o fruto da vide, né, da vinha, você demora tempo. A coisa tem que estar assentada. Não é uma coisa assim, eu vou ficar pouco tempo aqui, o que eu vou plantar aqui? Vou estabelecer uma vinha aqui, plantar videira. Você não vai fazer isso, você vai ficar pouco tempo. Porque a vinha carece de muito tempo para produzir. Então, por que na linguagem de Isaías, segundo a inspiração de Deus, Deus fala que nós plantaremos vinha? Porque nós vamos ficar lá para a eternidade. Vai ter tempo de plantar e usufruir. Ninguém será retirado de lá jamais. Então essa é a ideia do exemplo de vinha aqui. Habitarão em casas e plantarão vinhas. Ou seja, porque estão lá para sempre. Terão posse permanente. Ninguém vai tirá-los de lá jamais. E essa é a ideia, né? Lembra que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Lembram-se? E aqui Deus está falando que em Cristo, Ele cria novo céu e nova terra, do qual nós não seremos jamais expulsos. Eles habitarão lá e plantarão. Esse é um contraste com essa criação amaldiçoada, da qual nós somos expulsos, digamos assim, de usufruir das bênçãos dela. Em Cristo agora nós somos trazidos a uma nova criação, da qual nós não seremos jamais expulsos, porque não haverá pecado mais. Ok? Versículo 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Essa era a experiência do povo de Deus, lembram-se? Quando o povo de Deus pecava. Um livro que fala muito disso, o presbítero Marcelo e Rebeca e Diácono João, é o livro de Juízes. Lembram-se que quando o povo pecava lá em Juízes, o que Deus fazia? Fazia vir inimigos que tomavam a plantação deles. Eles plantavam para os inimigos virem e colherem e roubarem a plantação deles. Aqui Deus diz, lá não haverá inimigo. E mais ainda, não haverá motivo para que Deus haja assim com o seu povo, porque Ele agia assim por causa do pecado do povo.
Mas lá vocês edificarão para vocês morarem. E vocês plantarão para vocês comerem, porque não há mais pecado e não há mais motivo de Deus castigar ninguém. Essa é a realidade do novo céu e nova terra. E aí diz, haverá também longevidade. Olha, a gente terá posse de uma vida eterna, né? Porque a longevidade do meu povo, Deus chama de novo o meu povo, né? Veio o prazer dele de chamar-nos de povo dele, né? Será como a da árvore. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das próprias mãos. É interessante a figura de árvore, né? Por quê? Porque a árvore é uma figura de durabilidade e longevidade. É por isso que o justo é chamado de árvore no Velho Testamento, né? Lembra do Salmo? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. A ideia de firmeza. Serão carvalhos plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória e honra. Então a ideia de árvore é a ideia de firmeza e longevidade, ou seja, está sempre lá e produzindo vida. O meu povo será como árvore, estará para sempre no novo céu e nova terra, produzindo vida, produzindo bons frutos. Então é isso que nos espera e que nos aguarda. É importante, antes de nós terminarmos aqui, de lembrarmos que tudo isso é por causa lá do capítulo 53, tá? Tudo isso aqui que nós estamos destinados, é por causa do capítulo 53 de Isaías, que é o coração do livro. O que está lá no capítulo 53? O servo sofredor. Por causa dele é que nós vamos gozar todas essas coisas. Por isso que é o centro de todo o livro ali. É por isso que agora tem essas promessas de esperança, porque Jesus veio e nos redimiu. Ok? Versículo 23. Qual que será a nossa experiência lá? Não trabalharão debalde, tá? Trabalharemos, mas não debalde. Então no novo céu e nova terra haverá trabalho, haverá produção. Só que não será inútil. Debalde aqui é inútil, um trabalho inútil, né? Nem terão filhos para a calamidade, para a desgraça, né? Porque são a posteridade bendita do Senhor. Então é interessante aqui que a igreja é a posteridade, são os filhos de Deus. E quando fala que não terão filhos para a desgraça, para a calamidade, volta aquela ideia, né, de alguém perder o filho, que é uma calamidade, certo? Lá ninguém será perdido. Não é que lá terá filho, as pessoas terão filhos. A gente pode deduzir que é provável que não, né? Porque lembra o que Jesus diz? No novo céu e nova terra são, porém, como os anjos. Não se casam, nem se dão em casamento. Então, partindo desse princípio, de outros textos da Bíblia, a gente pode concluir que não haverá nascimento no novo céu e nova terra. Tá? Mas a ideia é de que nenhum de nós será tirado do outro. Porque nós somos os filhos do Senhor. E não haverá tragédias entre os filhos do Senhor. Então, eu estarei para sempre com Daiane estará para sempre com Irineia com Lucinete com o Diácono Gil com Valdir. Nenhum de nós se perderá para sempre. Nós estaremos sempre com o Senhor e uns com os outros. Né? Não haverá calamidade, ou seja, separação. Né? Ok? Essa é a ideia. E aí diz, e seus filhos, né? Ou seja, os filhos, né, do Senhor estarão com ele, estarão entre si. Né? Essa é a ideia. E é interessante, irmãos, que a ideia de não trabalharmos inutilmente, né? Porque nesta vida agora, nós gastamos às vezes energia com algo fútil, né? Com algo que não vinga. Não é? Eu fico pensando, por exemplo, aqui no Brasil, né? A pessoa que começa um empreendedor de pequenas empresas, né? O duro que ele dá, e aí através de decisões do governo, a empresa dele fecha, depois de anos. Veja como o nosso esforço aqui é muitas vezes fútil, em termos de produção e gozar, ter o usufruto daquilo que produzimos. Hoje você está se dando a uma coisa, amanhã você não sabe mais, né? A segurança que Deus dá no novo céu e nova terra também contempla essas coisas. Nós teremos a certeza de que nós usufruiremos do nosso trabalho. Ele não será vão. Né? É certo que o trabalho do Senhor agora não é vão, mas o trabalho no Senhor. Não é qualquer trabalho, né? A ideia de que a piedade, que é o trabalho no Senhor, nunca é vão. Tem a promessa que há de ser, o galardão.
Só que os trabalhos aqui terrenos, você não sabe. Não há promessa específica para isso. Deus nunca prometeu que você, em todo o trabalho que você se envolver, você será bem sucedido no sentido de que aquilo você vai usufruir do fruto dele. Você não será desamparado por Deus jamais nessa vida. Às vezes você vai ter um prejuízo num trabalho, mas Deus vai te sustentar em outro, te abrindo outra porta. Mas a ideia de Novo Céu e Nova Terra é que todo o trabalho com o qual nós nos envolvemos, nós usufruiremos dele. Não haverá frustração nesse sentido, essa é a ideia. Tá? Vamos caminhando aí para o final? Versículo 24. E será que antes de que clamem, eu responderei. Eles estando ainda a falar, eu os ouvirei. A ideia aqui é de que não haverá necessidade. Por isso Deus diz assim, e acontecerá que antes que eles clamem, eu responderei. Eu estava pensando nisso na prática, eu fiquei pensando assim, numa casa, né? Você faz a compra do mês e você compra um certo número de um tal produto que você precisa para sua casa. Só que você que é prudente, você aproveita e compra já, porque você tem medo de se esquecer no próximo mês de comprar e na hora que você precisar não tem, você compra uma reserva. Fica ali na dispensa lá, né? Certo? Deu para entender minha ideia? E a ideia é essa, não ter necessidade, por você clamar, meu marido, esposa, está faltando isso aqui. A ideia de que Deus está falando assim, antes que eles tenham alguma necessidade, eu responderei. Então não haverá necessidade, não haverá nada que nos falte lá, como nos falta aqui. É claro que eu usei o exemplo de produtos de casa, está muito aquém, porque a ideia lá é de satisfação, de espírito. Nós hoje pedimos por alegria a Deus, aumenta a nossa alegria, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa perseverança, tal. Lá nós não teremos necessidade nenhuma, eternamente. Ninguém precisará pedir nada a Deus, porque Deus dará tudo, para sempre. Olha, veja. Por isso que eu falo, não dá nem para mensurar, né? Uma vida sem necessidades, onde nós temos tudo eternamente. E ainda assim estaremos felizes, porque a ideia de ter tudo hoje, interessante, ter tudo hoje não traz felicidade. Mas como Deus é a nossa felicidade lá, como nós já vislumbramos aqui, como Ele já é aqui, mas lá plenamente, então nós não só teremos tudo, mas seremos eternamente felizes. É por isso que eu digo que é imensurável, porque nós pensamos em como sentir essas coisas e nós não temos ideia. Porque nós estamos presos numa realidade, num mundo caído, onde nós não sabemos o que é estar plenamente satisfeitos. Mas lá nós saberemos e experimentaremos de fato, porque Deus o disse, né? A palavra dele. Vamos terminar com o último versículo aqui, né? Agora a ideia sai da experiência do povo, como já tem saído aqui nessa última parte, para a questão universal, né? Quando fala da criação, como tem falado, né? E no versículo 25 diz aí, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha, como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nenhum, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Irmãos, veja, a nova criação transforma todas as coisas, nesse novo céu e nova terra, né? Deus cria todas as coisas novas. O lobo não é mais um inimigo. O lobo agora é um inimigo. Ele é um predador, ok? A ideia é de que não haverá ameaça na nova criação. Porque o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Então veja, não haverá mais o predador e não haverá mais o temor, aqui representado pelo cordeiro. O cordeiro é o que teme o lobo. Só que o lobo não é mais uma ameaça, então o cordeiro não tem mais medo. E ambos pastam juntos. Então a ideia é, não haverá no novo céu e nova terra ameaça, portanto não haverá medo. Não haverá nada que nos ameace, e nem medo, por consequência, lógica. O leão comerá palha, a ideia é de natureza mudada. O leão comerá palha como o boi. Então a ideia é de uma transformação de todas as coisas. Porque o leão será modificado, né? Veja, o texto não está dizendo que no novo céu e nova terra você vai ver um leão comendo palha, né? Propriamente. Talvez. Mas a ideia é a seguinte,
A ideia, o princípio que nos importa é que as coisas serão transformadas. E Isaías está usando linguagem poética para estabelecer um princípio. Então não quer dizer que novo céu não. Embora, se acontecer, vai ser magnífico também, né? Mas não quer dizer que você verá o cordeiro com o lobo comendo juntos. Necessariamente. Pode ser até que veja. Mas o princípio é que importa. O princípio é da transformação da realidade hoje. Não haverá ameaça como há hoje. Não haverá medo como há hoje. E as coisas não serão como são hoje. Serão transformadas. A ideia de leão comendo palha. Essa é a ideia. Perfeito. É uma aplicação também. É uma aplicação. O predador, o predador, de fato, traz à mente a ideia de morte. Né? Certo? Mas por não haver também. Perfeito, não é errado, Isabela, minha irmã, pensar assim. Lembra de Isaías também diz que o leão, a criança andará junto. Diz a criança meterá a mão na toca da serpente, né, da áspide, né? Então a ideia lá não quer dizer que crianças vão ficar procurando, mas a ideia de que mal nenhum se fará, entendeu? Perfeito. Perfeito, como não haverá possivelmente uma criança. Então essa é a ideia aqui, de haverá segurança total, um ambiente transformado, né? E aí, para terminar, agora veja, uma coisa que não muda, o que não muda aqui nesse versículo? Me ajudem aí. Tem uma coisa que não mudou aí. A serpente comendo pó não muda. Lembra que na maldição de Gênesis a serpente vai rastejar e pó será, né? Ela rastejará para sempre no pó. E aqui é lembrado isso. Por quê? Porque a maldição sobre Satanás permanecerá para sempre. Legal isso, né? Bendito isso, né? Satanás, e eu tenho uma coisa mais interessante ainda. É que a serpente estará lá comendo pó como em Gênesis. Mas tem uma coisa que ela não vai fazer como fez em Gênesis. Lembra? Em Gênesis a serpente vai ferir o calcanhar daquele que esmaga. Mas agora a serpente não vai ferir mais. Ela vai comer pó o resto da vida. Alguém uma vez me perguntou: pastor, é possível que no novo céu e nova terra exista uma queda de novo? É possível que no paraíso que Deus irá trazer novamente, a nova criação, um novo paraíso, haja uma queda e aí volte tudo aí? Jamais. Primeiro, porque não haverá pecado. Primeiro, Satanás não ferirá. Ele estará amaldiçoado para sempre. E a serpente comerá do pó da terra. Sem perigo. Ela feriu outra vez por causa do pecado. E Cristo veio para vencer a serpente já, mas a gente está pagando os pecados. Cristo era filho. Quando pagamos os pecados. Não se paga os pecados. Lá em Noé, Jesus que Deus destruiu o povo, né? O ímpio, por pecado. Mas poupou Noé, como diz aqui a palavra, Noé que andava com Deus. Mas ali não houve a promessa de não ter mais a memória do pecado. Sem defeito. E aqui a gente está dizendo que não tem mais a memória do pecado. Quer dizer, depois voltou praticamente tudo, né? Sim, aí Noé. E agora aqui não há mais Perfeito. Uma era assim, completamente superior. Noé houve um livramento, Noé escapou, que aponta para uma realidade espiritual maior, como não sei, mas ele não parar, não dimensões. E a memória ficou, né? A memória ficou. Quem pouco depois, Noé vai se embriaga. O filho ri, não respeita o pai. Isso aí também você vê que Isaías também já contando para aqui, para não haver memória de pecado, porque a gente entende que pecou, confessa, procura não pecar mais. Quer dizer, esqueceu e fez errado. Sim, claro. Cristo é, de fato, a chave hermenêutica do livro do profeta Isaías. E principalmente Cristo como sofredor, como aquele que carrega os pecados de Deus.
que nasce essa possibilidade nova, do céu nova terra, não um povo pecador, mas bom, irmãos, eu vou terminar então, diz lá no final do versículo, não se fará mal, nem dano algum, ou seja, não haverá nem mal, nada que anule aquilo que Deus criou, como o pecado fez com a primeira criação, nem dano algum, nem prejuízo algum em todo o meu santo monte. Em todo o meu santo monte, em toda a nova criação, né? O lugar da habitação de Deus. Né? Deus não vai habitar só agora no monte, como habitou em Sião. Deus vai habitar no novo céu e nova terra, será o trono dele, diz o Senhor. E aí eu termino então com as aplicações. O que nós aprendemos então hoje? Nós aprendemos que no novo céu e nova terra, todo pecado, toda dor, toda morte jamais existiu. Aprendemos que no novo céu e nova terra haverá bem-aventurança indizível e eterna. Certo? Felicidade que nós não podemos agora mensurar e eterna. No novo céu e nova terra que nos aguarda, irmãos, pela graça de Cristo, pelo poder dele, a santidade será uma marca distinta dos seus habitantes. Nós seremos santos como Cristo é para sempre. Não haverá mais pecado em nós, jamais. E por fim, no novo céu e nova terra, teremos posse perene das bem-aventuranças, das bênçãos, né? E de modo, de nenhum modo, jamais. Isso até como né? De nenhum modo, jamais. Mal nem dano algum. Não há possibilidade nessa novo céu e nova terra que nos espera, irmãos, de se praticar algum dano, alguma coisa sair errado. Haverá felicidade eterna. E nós esperamos essa graça e glória benditas em Cristo Jesus naquele dia, quando ele voltar. Deus, aquele poder histórico. Amém.